Sabe aquelas situações, reuniões, por exemplo, que você participa e que você tenta explicar diversas vezes um ponto para uma pessoa e ela continua sem entender, ela continua falando, não estou entendendo isso que você está dizendo. E você não consegue saber como fazer para explicar o seu ponto de vista, trazer sua opinião ou ilustrar a sua ideia, você não está sozinho. Isso acontece com quase todo mundo. E problema de comunicação é um problema geral em todos os lugares, inclusive dentro das empresas. Se você está interessado nesse assunto, eu recomendo que você espere a vinheta para saber sobre o que a gente vai falar neste vídeo. Eu disse 70% dos problemas das organizações, das empresas, nascem na comunicação. É muito, né? E é importante pensar nisso porque a gente fica às vezes tentando solucionar os problemas de outras maneiras quando, na verdade, a gente deveria se dedicar a olhar para a comunicação, para a forma como nós dialogamos e trocamos com as outras pessoas. É muito normal a gente estar apresentando uma ideia ou um projeto e alguém não entender o que a gente está falando. E muitas vezes isso vai acontecer não porque a pessoa está de má vontade, porque a gente até tem essa tendência, né? De achar que a pessoa está de má vontade para entender, ou ela não quer concordar com a ideia e por isso ela está falando que não te entendeu, e a gente fica pé da vida com essa situação, ou frustrado mesmo de não estar conseguindo levar essa ideia ou projeto adiante por causa da falta de entendimento. Mas como eu disse, comunicação é um problema importante que deve ser encarado de frente. E eu acredito que tem uma lógica muito legal para olhar para esse problema de comunicação que faz toda a diferença, é uma mudança mesmo de olhar, de filtro na hora de se comunicar. Pensar como um tradutor. Já conversou com algum tradutor de línguas? O que ele precisa, o que ele faz de diferente para conseguir executar esse trabalho? Não é só falar uma língua específica, ou falar, na verdade, duas línguas, ser fluente em duas línguas, que torna uma pessoa capaz de ser tradutora. Ela tem algumas habilidades importantes que a ajudam nesse ofício. Eu estava conversando com um tradutor e ele me disse uma coisa muito legal. Ele falou, quando a gente está trabalhando com tradução, é um erro muito comum você achar que você está traduzindo algo de alguma língua. Você tem que pensar que você está traduzindo para uma língua. Trazendo isso para a nossa comunicação, para a nossa necessidade de se comunicar com outras pessoas, é fundamental você não achar que você está tirando algo do contexto em que você criou ou que você sabe do seu repertório para traduzir para uma outra pessoa, e sim partir de onde essa pessoa está. Qual é o contexto e o repertório dela. Isso vai fazer toda a diferença para você se fazer entendido. Então, pensa o seguinte, se tem alguma expressão que você usou e que essa pessoa não conhece, o que faz parte do repertório dela, o que faz parte do dia a dia dela, que faria com que ela compreendesse mais facilmente essa expressão, esse jargão técnico ou essa novidade tecnológica que ela entende pouco. Tenta traduzir em alguma metáfora, por exemplo, que faz sentido no dia a dia dela ou algo que ela conhece bem para que ela se sinta familiarizada com aquilo e não tenha aversão ao que você está falando. Isso é um processo de empatia. É você realmente primeiro se dedicar a entender o lugar do outro para depois conversar com a pessoa de igual para igual no lugar que ela está. E não tentar puxar ela para suas referências, para o que você está falando, sem que ela entenda. Vai ficar parecendo de fato que você está falando em outra língua, em outro idioma. Então, você tem a responsabilidade, se você quer se fazer entendido, você tem a responsabilidade de traduzir aquele conceito, aquela palavra, aquela ideia para o contexto dessa pessoa. Falando em contexto, fundamental a gente contextualizar. Contexto é muito mais importante às vezes do que o conteúdo em si. Você saber que aquela ideia, aquele projeto para você está muito claro porque você já está inserido naquele contexto. E a pessoa, ela está inserida também? Às vezes você está falando de tecnologia e ela sabe pouquíssimo a respeito de tecnologia. Você está querendo apresentar um projeto que fala a respeito de Bitcoin, de blockchain, e ela nem sabe o que é isso, de onde vem. Você só cita as palavras sem trazer o significado delas e trazer toda a contextualização de como que isso acontece, como funciona, de onde veio. Fundamental, então, também pensar em contexto quando você está fazendo essa tradução para outra pessoa. John Maeda, um designer, também especialista em tecnologia, tem um livro muito legal que se chama Leis da Simplicidade. Nesse livro tem duas leis que eu acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando agora. Uma é, conhecimento torna tudo mais simples. A pessoa às vezes está achando tudo que você está falando muito complexo.
Mas quando você começa a trazer mais conhecimento para ela, mais repertório, cria toda a ambiência, o contexto que a gente acabou de falar, ela começa a entender melhor e ela começa a achar mais simples. E quando ela acha mais simples, a tendência natural dela é se aproximar de você e não simplesmente ignorar o que você está falando. O outro ponto que o Maeda fala no livro Leis da Simplicidade é preciso respeitar a complexidade. Então, assim, nem tudo necessariamente você vai tornar simples, mas você não precisa deixar complicado. Então, o complexo continua sendo complexo. O que é complicado você pode tornar simples. O importante é se fazer entendido e entender que quando você sai da sua cabeça, do seu repertório, do seu contexto e vai apresentar uma ideia, um projeto para uma outra pessoa com uma outra cabeça, um outro repertório, você precisa fazer uma tradução. Haja como tradutor nesse momento. Deixe de lado a ideia de que você tinha desenvolvido um projeto que está todo entendido e facilmente entendido para você e preocupe-se em traduzi-lo para o outro. Porque o que importa agora, nesse momento, é a eficácia da comunicação. Não adianta nada ter uma ideia brilhante, um projeto incrível, se os outros não entendem tão bem quanto você. Se você curtiu esse vídeo e achou que realmente isso é importante, vou te chamar para se comunicar com a gente. Curta, comente, aproveite a caixa de comentários que está aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para saber quando a gente vai lançar a nossa próxima comunicação com você. Nos vemos em breve.